explicação sobre o relé, tá? O relé PTC. Na verdade, o nome dele não é relé PTC. A gente está falando porque está associando ele ao PTC que trabalha junto com ele, tá bom? Veja bem que essa videoaula vai te ajudar a sair de muita dor de cabeça com problema intermitente. Sabe aquele micro-ondas que começa a apresentar problema no capacitor, você troca, não resolve, apresenta problema no diodo, apresenta problema no magnetron e tudo mais, não consegue resolver? Muitas das vezes a causa pode estar aqui. Isso aqui faz muitos técnicos trocarem placa, ou muitas das vezes nem consertar o micro-ondas, porque não faz o teste aqui nesse circuito, na parte do relé PTC aqui, tá? Vamos lá entender. Já deixa o like, já comenta, deixa aquele comentário pra gente. Aceitamos críticas construtivas, tá bom? Um salve para toda a nossa família Globaltech dos grupos do WhatsApp e Telegram. Mostrei para você na primeira videoaula, você entendeu, fiz o teste de acionamento, tá aqui o relé, ó, tá? Eu vou dar um zoom aqui para você observar. Você precisa entender de que relé que eu estou falando. Não estou falando do relé do motor do prato. Estou falando do outro relé que fica do lado. Você vai entender qual o nome desse relé, para que ele serve. Giovanni, esse relé é especial? Não, ele não é especial. O que é especial é o transistor que faz o chaveamento dos 12 volts. Na verdade, não é nenhum transistor. Especial aqui é a função que vem lá, é o pulso que vem lá da nossa controladora. Isso é especial, viu? Não vou entrar muito em detalhe, mas você vai entender qual é a função e por que apresenta tanto problema em alguns micro-ondas quando esse cara dá problema. Vamos lá. Relé, pequenininho, aquele relé lá, trabalha junto com o PTC. Relé de potência do trafo. Esse é o relé de potência do trafo, deixei ele aqui para você, para a gente não se perder aqui no nosso raciocínio, tá ok? Esse relé é alimentado com 12 volts. Este relé também é alimentado com 12 volts. Qual é o momento que este relé entra e qual é o momento que este aqui? Qual é o momento? Isso que a gente precisa saber. Este relé aqui, ele trabalha aproximadamente, segundo as minhas medições, em meio segundo, tá? Ele é armado e desarmado em meio segundo, ou seja, ele fecha aqui ó, o interruptor, ele faz o chaveamento, dura meio segundo, depois ele desliga, ele abre de novo, fica normal, aberto, tá? Este aqui, por sua vez, trabalha junto com ele. Giovanni trabalha junto? Sim, eu vou já explicar esse garrancho aqui. Fiz um garrancho aqui, mas você vai já entender. Presta bastante atenção. Para assistir esse tipo de videoaula, você precisa estar tranquilo. Isso aqui não é corrida de cavalo. Então vamos lá. Este aqui, quando é alimentado, ele é alimentado ao mesmo tempo que esse, mas não é alimentado pelo transistor. Esse tem um transistor e esse aqui tem um transistor. Agora o detalhe é o seguinte. Quando o processador, quando a controladora manda esse pulso para cá, ela manda esse pulso para um transistor. Beleza. Faz o chaveamento dos 12 volts e o trafo começa a funcionar. Quando o transistor desse relé recebe o pulso lá da controladora e faz o chaveamento dos 12 volts aqui, ele trabalha apenas por meio segundo. Tá? Por meio segundo. Perfeitamente. Agora, por que acontece isso? Isso acontece por uma palavrinha chamada corrente de irrupção. Esse é o nome. Vou deixar aqui embaixo para você. Ó. Este relé apresenta um problema, a gente não sabe definir qual é o problema que está acontecendo no secundário. E por que quando ele apresenta um problema neste relé, a gente vai encontrar dificuldade lá no secundário. Agora a gente vai estar entrando na parte que é importante. Ele é especial? Não é. Ele é um relé normal que recebe 12 volts. A corrente desse relé, se você observar no corpo dele, 16A e 5A. Veja bem, eu tenho 16 amperes nesse e neste daqui eu tenho 5 amperes.
essa corrente de irrupção, ela funciona em meio segundo quando entra juntamente com este relé. Para que, Giovanni? Para que isso acontece? Todas as vezes que você tem um circuito, que você vai acionar esse circuito, que trabalha com uma corrente relativamente alta, tá? O que acontece aí? Eu tenho um pico, tá? No momento em que eu energizo o tráfego aqui, por exemplo, olha o transformador aqui, veja bem, presta atenção aqui. Aqui no transformador, aqui no primário do transformador, tá aqui, ó, eu desenhei aqui, esse aqui é o primário, só para você entender, o primário do transformador. Aqui, ó, tá entrando a tensão, que já passou pela microchave de porta, já passou por todas as proteções, está entrando aqui. Só que daqui, ela tem que passar pelo relé aqui, ó, de azul, presta atenção, vai azul aqui, ó, tá aqui, ó, vai aqui e fica aqui, ó. Neste momento, não está sendo energizado, porque o relé do trafo não está chaveado, ou seja, não está ligado aqui. Então, nesse momento, o meu trafo não está funcionando. Tem um detalhe, quando o trafo é energizado aqui, sem esses dois componentes, há uma alteração lá no secundário, tá? Uma alteração na parte de alta tensão. Essa alteração ela é muito séria, ela causa dano no capacitor e ela causa dano no diodo, tá bom? E até no magnetron também, tá? Então, é por isso que há necessidade deste relé juntamente com este termistor, que inclusive é um termistor PTC para a gente não confundir, é um termistor PTC, ele é um termistor positivo. Conforme a corrente vai passando aqui, né, vai elevando a temperatura, a resistência aumenta. Se você submeter esse componente a uma temperatura bastante elevada, ele vai cortar, tá? Ele vai cortar a continuidade de um terminal para o outro, tá? De um pino para o outro aqui. Não vai ter mais corrente. Mas a finalidade dele não é esta aqui não, tá? Cortar a corrente, não. A finalidade dele é amortecer. Você viu quando a gente ligou lá? Não sei se você observou quando nós ligamos. A resistência dele deu uma baixada e voltou. Por quê? Quando eu ligo lá na membrana, eu aciono o micro-ondas para ligar o trafo, tá? Quando eu aciono para ligar o trafo, veja o que acontece aqui, ó. Este relé aqui, ele fecha junto ao mesmo tempo. Quando ele fecha aqui, ó, ele fecha uma corrente, tá? Ele fecha uma corrente aqui, ó. Tá em tensão alternada, tá? Ele fecha essa corrente aqui e o termistor aqui, ele dá uma segurada em meio segundo, que é o tempo que o trafo arma. Então, neste momento, ele já conseguiu amortecer o pico. O importante é falar do pico. Ele conseguiu amortecer aquele pico inicial. Porque esse pico aí, que é a corrente de pico instantânea, se você não tiver um bom multímetro, você nem consegue. Multímetro digital você não consegue pegar ela, tá? Só com o multímetro analógico. Se você fizer o teste com o multímetro analógico, você vai ver aonde é que vai. Ele quase que, veja bem, ele quase que dobra a corrente. No momento do pico, ele quase que dobra essa corrente. Então o que acontece? Mas Giovanni, se eu tirar este relé, e tirar esse PTC, esse termistor, me diz uma coisa, o micro-ondas vai ou não funcionar? Sim, o micro-ondas vai funcionar. Tenta fazer isso para você ver se você não vai danificar o capacitor logo e o magnetron também. Simplesmente por causa desses dois componentes que ninguém fala, tá? E ele é crucial aqui. Veja bem, quem vai segurar essa irrupção, né? Quem vai segurar a irrupção aqui é o termistor, tá? Não é o relé. O relé ele serve só para armar no momento em que o relé do trafo é armado. Só para segurar esse pico. Na hora que estabiliza, tá? Na hora que estabiliza para o trafo, pronto, o relé é liberado. Não tem mais a necessidade de uso dele. Agora deixa eu te falar o que causa muito problema no micro-ondas. Se você está utilizando o micro-ondas de vez em quando, veja bem, você está usando só de vez em quando, ele não vai ocasionar nenhum problema no secundário, mesmo se não tiver com esses dois aqui, ó, tá?
Não vai ocasionar. Agora tem um detalhe que você precisa notar. Tem gente que utiliza muito micro-ondas para quê? Para descongelar. Quando eu utilizo o micro-ondas para descongelar, significa que a controladora ela vai mandar mais vezes o chaveamento, o transistor fazer o chaveamento dos 12 volts, ou seja, esse relé ele vai ficar intermitente, armando e desarmando por um determinado tempo. Isso acontece o seguinte, você quer danificar o secundário lá do trafo junto com o magnetron, o capacitor, coloque o micro-ondas, veja bem, eu já fiz esse teste, tira esse relé, tá? Tira aqui esse termistor, se você tirar esse relé já corta a função aqui. Não precisa nem tirar o termistor, mas se você tirar esse relé já corta. Coloca o micro-ondas na potência mínima e liga ele aproximadamente 5 minutos. Ele vai armar e desarmar várias vezes, porque a potência está baixa, normal. A controladora entende que a potência está baixa, então ele vai armar, tá? A cada 5 segundos ele desarma, arma e desarma, arma e desarma. É aí que danifica o nosso secundário, tá? Por quê? Porque eu não tenho nada para amortecer isso aqui. O modo errado de falar amortecer, né? Amortecer aqui é a corrente de irrupção, tá? Mas vamos falar no modo mais simples porque fica bem mais tranquilo para entender. Então, esse amortecimento é importante, tá? Para o micro-ondas. No teste, o relé não está armando, aí você vai descobrir se é o transistor que não está armando, tá? O transistor não está recebendo o pulso lá da controladora, ou se é o relé. Esse termistor apresenta problema? Sim, apresenta problema, ele altera, tá? Esse termistor altera. Difícil, mas ele altera, tá bom? E o relé pode danificar também internamente. Então é importante quando você pegar uma placa, faz o teste, testa o termistor, tá? Ele é um termistor de 40 ohms, testa ele e testa também, faz o teste, a aferição do nosso relé. Né? O modo errado, testa, né? Faz a aferição do nosso relé. Beleza? Prontinho. Aqui tá tudo entendido? Agora, tá? Agora, para finalizar essa videoaula, essa aqui é a segunda videoaula. Para finalizar ela, o que eu mostrei para você? Eu mostrei que as placas de micro-ondas com fonte linear têm o PTC, o termistor PTC, juntamente com o relé, tá? O relé de chaveamento instantâneo. Esse aqui, relé PTC de chaveamento instantâneo. Vamos dar esse nome para ele porque é essa a função dele lá. Aí você observou que a antiga tem e a moderna tem, que é a chaveada. Não é tão moderna, né? A fonte chaveada. Aí você se depara com essa placa. Aí você observa o quê? Você observa aqui a data. 2014. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui ela. Vem aqui. Uma placa de 2014 não tem o termistor. Ó, não tem o termistor. Só tem o relé do motor do prato. O relé de potência do trafo. E o relé aqui que seria, no caso do grill. Esse aqui não tem, tá? Aí vem aquela pergunta que pode matar a primeira e a segunda videoaula. Giovanni, agora? Não entendi. Você vai entender na terceira videoaula onde é que está a proteção para esse tipo de placa, já que o trafo é o mesmo, não muda, o magnetron é o mesmo, não muda, vai mudar a comutação apenas, né? Então você vai entender. Videoaula 3, não perde a videoaula 3 desse assunto, senão você vai perder isso aqui, chega um problema lá, você fala, poxa, o Giovanni falou que todas as placas têm, não falei que todas têm, estou falando que tem placa agora que não tem, tá? E é placa antiga. As modernas também, Giovanni? Sim, tem placa moderna que eles estão economizando o relé de acionamento instantâneo junto com o termistor. Olha essa aqui, ó. Uma placa relativamente moderna, não é uma placa antiga, né? Aqui, ó, 2014. Aqui, ó, 2, cabeça para baixo aqui. 2/12 de 2014. Relativamente antiga, mas não tem também, ó. Relé do prato, eu tirei aqui, ó, o relé do trafo, tá aqui, ó, o VPC, e o relé do grill. E cadê o nosso termistor PTC? Na terceira videoaula você vai entender quem é que está substituindo. Veja bem.